Perdão, Brazilians, eu sou o Levi e nós vamos falar do Chicago Bears. A gente não teve o pós-jogo contra os 49ers e vamos mesclar aqui, unir esses vídeos junto com o pré-jogo dos Vikings nesse Monday Night Football e também falar um pouquinho da eliminação do Chicago Bears. Deixa o seu like, curte, comenta e compartilha. Se inscreve nesse canal, seja bem-vindo ao Brazilians. E vamos lá falar do Chicago Bears o ano todo. E é isso aí, nós tivemos a nossa semana 14, se eu não me engano, contra os 49ers e foi um pesadelo, foi horrível. A gente viu dentro de campo a equipe dos Bears não apresentou nada daquilo que se esperava após a mudança de Eberflus ir embora e o Thomas Brown, o nosso coordenador ofensivo, agora head coach interino, assumir essa responsabilidade. E os Bears começaram como de sempre, sem pontuar no primeiro tempo, sem pontuar no primeiro período nem no segundo período. O primeiro tempo terminou 24-0 e ficou muito claro, muito evidente que o San Francisco 49ers, que não estava bem na temporada, não está bem na temporada, sofrendo com lesões, ainda tinha muito e muito para entregar acima daquilo que os Bears jamais imaginavam, né? É uma equipe preparada, que já joga anos junto, tem um nível diferente de futebol americano do que o Chicago Bears, que tem uma bagunça há algum tempo. A gente vai passar aqui por algumas estatísticas para poder não deixar esse vídeo muito longo. Bom, os Niners conseguiram aí no final do jogo 321 jardas de passe, 131 jardas corridas. E para ser mais claro, essa comparação com o ataque dos Bears foi 94 jardas de passe para os Bears. Obviamente aqui tem um cálculo em cima do sacks, que os Bears receberam 6 sacks, né? 7 sacks permitidos. Também temos aqui em jardas corridas, 68 jardas corridas dos Bears. Se a gente for olhar em números de atletas, no caso o Caleb Williams conseguiu passar 17 completados, né, de 23, 134 jardas, 2 touchdowns para o Romanduzo. Boas jogadas com o Romanduzo, boas conexões. Por isso, se a gente for olhar o jogo corrido do Andrew Swift, 38 jardas. Os wide receivers ficaram no máximo a 50 jardas, aqui no caso 49 jardas em 6 recepções para o DJ Moore. Muito pouco. O sack, na questão da defesa, TJ Edwards era o único que jogava com muita vontade e aí conseguiu um sack. Uma interceptação do Jonathan Owens com o quarterback reserva aí do San Francisco 49ers. Só isso, né? Só isso. Do lado dos Niners, a gente teve um número de 325 jardas passadas, 20 passos conectados de 25 tentados, 2 touchdowns para Purdy. A gente teve Isaac Guerendo, 78 jardas corridas, 2 touchdowns. George Kittle, 6 recepções, 151 jardas, uma média de 25 jardas por recepção. O que dizer disso? O que dizer do Jawan Jennings, o wide receiver, 90 jardas, 2 touchdowns? O que dizer disso? O que dizer dessa secundária, dessa defesa? Enfim, o Chicago Bears mostrou pra gente que não tem nível para disputar uma vaga nos playoffs. Não tem, mesmo com o Keenan Allen, todo esse elenco. A gente tem um time acostumado a perder, a gente tem um time acostumado a ceder. A gente não vê intensidade surgindo desses jogadores. A gente não vê isso. Então, falta alguém que eu vejo hoje. Somente o Jalen Johnson tem esse perfil de vontade de vencer. Não vejo outros no ataque, principalmente. Você tem um rookie, né? Dois rookies, né? O Romanduzo e o Caleb Williams. Eles não têm essa força ainda. É um estilo de jogo diferente, lógico, quando você passa para o lado ofensivo, e a gente precisa de alguém fisicamente, alguém que se imponha fisicamente. A gente tinha o Olin Cruz na época dos Bears, nos anos 2000, a gente não vê isso hoje na linha ofensiva, tanto é que quando foi perguntado
quem era o líder dessa linha ofensiva. Tevin Jenkins, que já estava no time, disse que o líder era o Ryan Bates, que tinha acabado de chegar. Como pode? A gente precisa de lideranças nesse time, e aquilo que Matt Eberflus falou tanto, que estava procurando por líderes, a gente vê que não tem um líder, não tem alguém que se levante e que tem esse desejo de vencer. O cara que tinha mais vontade de jogar dentro de campo nesse jogo contra os Niners foi o TJ Edwards. Ele precisa de alguma coisa? Ele já tem o Super Bowl. Os outros, na sua grande maioria ali, jogando, acho que não tem o Super Bowl. Então a gente precisava de pessoas que tenham essa atitude de busca pela vitória, né? Quando tudo está indo por água abaixo, a gente vê essa bagunça e a gente vê também atletas desistindo. Mas isso não é algo de agora, isso é algo que a gente viu DJ Moore saindo de campo naquela jogada lá que o Caleb Williams estende a jogada, ele sai andando, nem prestando atenção na jogada. Isso é uma desconexão, a gente vê erros de rotas, atletas fazendo rotas iguais, batendo cabeça, e semana 14, semana 15, é um negócio que é ridículo. Ano passado também aconteceram erros de rotas. Então a gente vê aqui drops de passe, meu Deus do céu, quantos passes dropados, são muitos. A gente não vê uma mudança nisso, e isso não é o treinador, Então o treinador tinha os seus problemas, tinha os seus erros, sim, mas tem muitas outras coisas. Temos agora na defesa erros de tackles, que não estavam acontecendo, agora estão acontecendo erros de tackles. Marcação soft, aquela marcação suave, sutil, também está acontecendo. Então a galera meio que está tirando o corpo. E eu entendo que se você quer vencer, você não se importa se o jogo vale vaga ou se não vale vaga. Você quer vencer, você vai se impor no jogo que for, pode ser par ou ímpar. E falta isso. Eu acho que a minha sobrinha tem mais competitividade do que muitos desses atletas. Se você falar para ela, duvido que você chegue primeiro do que eu, ela vai sair correndo antes mesmo de você falar 1, 2, 3 e vai. Pela vontade de chegar primeiro, mas não parece que existem atletas nesse elenco hoje com essa vontade, a não ser Caleb Williams e Rome Odunze. E o Caleb Williams faz muito bem de pular as leituras dele e buscar o Rome Odunze, porque o Rome Odunze, por mais que ele erre uma jogada ou outra, ele tem vontade. É diferente da postura de alguns outros caras. E aí, pra gente não alongar muito nesse vídeo, a gente vai olhar um pouquinho só do nosso adversário desse Monday Night. Hoje a gente vai enfrentar o Minnesota Vikings, que é o 9º ataque da liga. Uma média de 26 pontos. Tem a defesa, a 4ª defesa da liga, média de 18,5 pontos. Então é um time top 10, é um time que está acima. Os Bears jogaram bem no jogo aéreo contra a defesa do Brian Flores, jogaram, mas agora eles têm vídeo. Agora eles têm o que vocês já fizeram, o que os Bears já fizeram. Eles já sabem algumas tendências, eles vão explorar isso, eles vão mudar os visuais da defesa, as posturas da defesa, para poder confundir o Caleb Williams. Então, se pintar uma interceptação, não estranhe, porque eles vão modificar. E isso vale muito para a equipe do Minnesota Vikings, porque os Lions perderam ontem, então fica 12-2, e uma vitória dos Vikings coloca eles em 12-2, 12 vitórias e 2 derrotas, na disputa pelo título da divisão norte. Então vale muito para o Minnesota Vikings. Um jogo que deveria valer muito para os Bears, porque há muito tempo a gente não tem vitórias contra os rivais de divisão. A gente não tem vitórias fora de casa, então deveria valer muito para os atletas dos Bears, para mostrar, olha, o que a gente apresentou até aqui não é quem nós somos. E eu acho que isso não vai acontecer, mas deveria acontecer. Ter uma sede de vencer o seu adversário, ter uma sede de vencer o seu rival na casa deles, dificultar a vida deles, para pelo menos virar o ano e pensar no ano seguinte, tendo a expectativa de melhora. Mas hoje, visualizando o que se apresentou até aqui e a postura de alguns atletas, eu não vejo os Bears fazendo qualquer resistência contra o Minnesota Vikings. Difícil, ainda mais agora que não teremos Braxton Jones, vai entrar o Kyan Megad provavelmente ali de left tackle, vai jogar do lado do Tevin Jenkins, center Coleman Shelton,
Do lado direito a gente vai ter o Matt Pryor e na ponta ali vai ter o nosso Darnell Wright. A gente precisa de uma mudança de postura e enquanto não houver alguém que inflame esse time, a gente não vai ver isso. A gente não vai ver isso. Tá? Então hoje é um termômetro. Por mais que a equipe dos Bears jogue mal, o pessoal fala, mas não tá valendo nada. Vale sim, vale sim. Vale o brilho de você enfrentar seu rival que você enfrenta 2 vezes por ano e você fala, não, o último jogo nós vencemos e nós queremos vencer. Não importa se vale playoff, se não vale. É meu rival, eu quero ganhar deles. Né? É o jogo da vida. Né? Eu, como raiz corintiana, eu não consigo entender. Né? O jogo contra o rival é o mais valioso. E a gente vai ter aí agora Minnesota Vikings, vai ter o Detroit Lions, a gente vai ter o Seahawks fora, se eu não me engano, e vai jogar fora também contra o Green Bay Packers. Então são só jogos de rivais de divisão. Precisa de uma postura, precisa de uma atitude. Vai ter? Essa é a dúvida, essa é a questão que fica. Quem serão os líderes desse time? Não vejo isso nem no Tremaine Edmonds, não vejo. Foi bonito ver as entrevistas deles, mas sinceramente é uma atitude que eu não vejo. Não vejo esse perfil, não vejo. Você olha com uma defesa como a dos Ravens antigamente, era o Ray Lewis e Ed Reed. Caras vocais, caras que lideravam e inspiravam o time. O Eagles teve o Brian Dawkins. A gente vê pessoas nesse perfil em alguns times, mas os Bears a gente não vê. O próprio Jair Alexander, pode ter certeza que ele inflama aquele vestiário para ganhar dos Bears. Isso é fato. Isso é fato. Você vê o David Montgomery jogando nos Lions, ele é inflamado para ganhar dos Bears, ganhar jogos de divisão. A gente vê o Minnesota Vikings, um time sim que tem sede de vitória, mas os Bears a gente não vê isso. A gente precisa ver isso hoje, se é que vai ter, né, essa pegada, porque eu vi muita foto de gente sorrindo, né? O time consegue 4 vitórias na temporada e tá todo mundo sorrindo, tá tudo bem. Eu não acho que deveria ser essa postura, né? Deveria ter um pouco de sangue no olho, mas eu não entendo, né? Talvez seja a cultura que seja diferente, né? Você tá perdendo, mas você tá feliz que o salário tá em dia, tá tudo bem, né? Os fãs de Chicago também devem estar muito felizes com o time, né? E aí a gente vai falar do quê? Eliminação. Ontem, né, eu já havia falado que estava eliminado antes, né, depois do jogo contra os Niners. Ontem a equipe do Washington Commanders venceu a sua partida, por pouco não escapa essa vitória contra os Saints, né? Acho que se não me engano foi 20-19, alguma coisa assim. E aí os Bears não têm matematicamente mais a possibilidade de conseguir uma vaga nos playoffs. E aí a gente vê os Bears concluindo o seu trabalho em 2024. Começou no Hard Knocks e terminou na eliminação sem nem jogar, né? Eliminação na semana 15 da NFL temporada 2024. Uma temporada vexatória, na minha opinião, porque a gente esperava pelo menos um time competitivo, não foi o que aconteceu, então foram inúmeros erros. Acredito que muita coisa precisa mudar. E uma das coisas que precisa mudar é toda a coach staff precisa ser modificada, né? E se for para você manter Ryan Poles, você vai ter que estender o contrato dele, porque essa falta de estabilidade é um problema para os Bears. Ou você confia nele e estende ele por mais 3-4 anos, ou você tira ele já e troca tudo. Não dá para ficar com um contrato de 1 ano, e você tendo que mexer peças no meio do caminho. Isso não é muito bom. Isso não é muito bom, a gente já viu aqui inúmeras vezes. Então os Bears estão eliminados. Isso me leva a pensar mais uma vez essa postura que os Bears não têm. Quando o time está eliminado, a gente sabe como a galera joga, né? A gente sabe disso porque estão acostumados, essa é a zona de conforto deles. É por isso que talvez muitos desses atletas não jogassem bem com um Tom Brady da vida. Porque o cara vai
acabar com o seu mental se você não jogar o seu máximo dentro de campo. E a gente viu isso, né, o que ele fazia para extrair esses caras aí. A gente olha aquele Last Dance do Michael Jordan, né, o cara fazia para extrair o melhor dos seus atletas, dos seus companheiros de time. A gente não tem isso nos Bears hoje, a gente precisa de alguém que faça isso. E esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, né, mas há uma indignação, é claro. A gente tem expectativas de que os Bears joguem mais, ainda mais com o elenco que teve. Eu não acredito que o Keenan Allen, wide receiver, volte para os Bears. Gerald Everett mal foi utilizado, também acho que não volta. E por mim, por atitude, talvez até o DJ Moore eu trocaria, mas não vai trocar porque tem contrato. Eu trocaria porque já deu a paciência de risadinha e não jogar, né? Hines Ward lá do Pittsburgh Steelers era o risadinha, mas jogava, né? Diferente. Enfim, a gente precisa de mudança. E mudança, ela vai passar agora por um filtro muito grande, que é quem será o head coach no ano que vem. A gente precisa de um head coach que lidere o time, que vai inflamar esse vestiário para conquistar vitórias. Muitos direcionam para o Mike Vrabel, que era treinador do Tennessee Titans. Outros olham para o Ben Johnson. Eu, sinceramente, não tenho segurança em nenhum dos nomes. São nomes que o OC, no caso o Ben Johnson, ele está indo muito bem como coordenador ofensivo. E a gente tem o Mike Vrabel, que tem 4 anos vitoriosos no Tennessee Titans. Então a gente tem ainda muitas incógnitas do o quanto que isso vai elevar o nível do time, o quanto que isso vai fazer com que um time que não é consistente seja consistente, né? Então ainda muitas incógnitas, e isso fica para uma outra vez, para um outro momento. A gente viu aqui, falei, resumindo, jogo contra os Niners, um jogo horrível no primeiro tempo, o segundo tempo melhorou e a gente teve a derrota por muita diferença, né? Os Bears acabaram até poupando o Caleb Williams no final. A gente vai se preparando para enfrentar um time top 10 da liga, que é o Minnesota Vikings, nesse Monday Night, né? Nessa noite de segunda-feira. Um jogo duro, porque talvez os Bears não tenham uma atitude que a gente precisa, com algumas peças faltando. O Jarvon Dexter na defesa, então o jogo corrido do Vikings pode prevalecer. As blitz dos Vikings também podem prevalecer, também porque teremos o Kyle Megad, que é um novato praticamente na liga. Então os Bears têm receita pronta para encontrar mais uma derrota nesse campeonato. Mas se esses atletas conseguirem, quem tiver em campo, conseguirem fazer um bom trabalho, de repente surpreender a gente pode ver algo diferente. Não acredito, né? E aí a gente viu tudo isso que aconteceu durante todo o ano, essa bagunça, a manutenção do Eberflus, contratação de Shane Waldron, a gente teve, enfim, a falta de investimento na linha ofensiva, que isso foi um absurdo. Precisava se investir num center, precisava se investir num guard, precisava se investir no tackle, precisava ter uma profundidade melhor na linha. Tem gente dizendo que precisa ir no free agency atrás de linha. Eu acho que tem que ir na free agency, tem que pegar no draft, então tem que pegar tudo que você puder para não deixar vazar mais nada, e de repente selecionar algumas peças no ano que vem. Isso a gente vai falar mais pra frente, para fazer de repente uma manutenção de algumas coisas boas que a gente tem nessa defesa, né? E já são praticamente 20 minutos de vídeo, eu vou ficar por aqui. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Fica aí um pouquinho da indignação, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, pode cornetar, esse é o momento de cornetar, e a gente vai seguir aqui, não só na temporada, mas pós-temporada também, falando do Chicago Bears, das novidades, das mudanças, e seguimos a Bears.